Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou compartilhar minha experiência na UTI no Natal. Esse vídeo é a minha forma de compartilhar que isso pode acontecer com qualquer mulher, com qualquer gravidinha, e dar força pra quem tá passando por isso. No meu último diário de gravidez, que foi um diário meio que de parto, eu contei que Gael foi levado pra UTI. E hoje eu vou explicar um pouquinho como foi a minha experiência lá. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também nos cards pra você assistir, tá? Eu acho que vale a pena você entender o que aconteceu, o que desencadeou até Gael ir pra UTI, tá? Voltando, Gael nasceu, ele foi pra UTI e eu fui pra uma sala de observação. Nessa sala de observação, eu vi diversas mães com seu bebezinho junto assim no seu corpo e outras sem o seu bebê. É um momento muito difícil, porque você tá vendo que tem várias mães que tiveram seu bebê, tá ali com seu bebê e o seu não tá com você, tá na UTI. É um momento angustiante, é um momento preocupante, só que meu médico me explicou que isso poderia acontecer e tinha uma grande chance de acontecer por ele ser prematuro. Gael nasceu com 34 semanas e 2 dias. Então a gente já sabia que ele iria pra UTI. Por quanto tempo? Não sabíamos. Por quê? Não sabíamos. Mas que ele iria pra UTI. Então eu não tava com tanto medo assim. Eu sabia que isso ia acontecer, então não foi um susto tão grande. Mas eu fiquei angustiada, eu fiquei com o coração assim todo triste, sabe? Eu tava bem triste em relação a isso. Mas tava feliz que meu filho tava vivo, meu filho tava bem. Porque eu perguntei, todo mundo perguntava, Gael tá bem, Gael tá bem, todo mundo falava que ele tava bem. Mas que ele precisava ir pra UTI. Eu lembro que assim, eu parei 6h30 mais ou menos, né? Gael nasceu. Aí eu fui pra essa sala de observação, acho que era mais 7 e pouco. Fiquei lá até 9 alguma coisa. Aí eu fui pro quarto, eram umas 9 e pouco, 10. E quando eu cheguei no quarto, a primeira coisa que eu perguntava é, Gael tá bem? Como é que Gael tá? Posso ver Gael? E meu médico falou, não. Primeiro você precisa estar bem para ver seu filho. Eu preciso que você tenha um repouso, que você durma essa noite. E amanhã você vai ver seu filho. E isso foi muito difícil. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei contando os minutos pra ver Gael. Acho que foi o momento mais difícil pra mim. Sendo que Felipe já tinha ido ver, Felipe falava que ele tava bem. Felipe já tinha conversado com os médicos dele e eu tava angustiada. Extremamente angustiada. Extremamente, assim, ferida. Eu queria ver meu filho, sabe? Eu só iria conseguir ficar bem vendo meu filho. Na minha cabeça, parecia que eu não tinha feito nada. Não tinha feito nenhuma cirurgia, não tinha passado por nada. Por mim, eu tinha levantado e ido ver Gael. Mesmo sem força, assim, eu não conseguia, no pós-parto, logo depois, né, eu não conseguia levantar da cama, não conseguia fazer xixi sozinha, não conseguia fazer nada, mas eu queria ver Gael. E aí, o que foi aconteceu, né, eu dormi, contando os segundos, quando deu, acho que era 5, 6 horas da manhã, eu já tava acordando o Felipe e falando, ó, pega uma cadeira de rodas, porque eu vou ver meu filho, eu quero ver meu filho agora, eu preciso ver meu filho. E antes do meu médico me avaliar no outro dia, eu já tava na UTI vendo o Gael. Então eu fui de cadeira de rodas até a UTI no Natal. E eu vi meu filho pela primeira vez, assim, sem ser na hora do parto, né? Porque na hora do parto eles colocaram ele aqui do meu ladinho, eu cheirei, eu peguei por poucos segundos. Mas assim, o segundo momento que eu vi meu filho foi na UTI, na incubadora. E eu nunca tinha visto um bebê na incubadora. Então eu fiquei chocada. Eu só fazia chorar. Eu achei aquilo ali, assim, a pior coisa do mundo. Sendo que hoje eu sei que o quanto era importante uma incubadora pra ele, porque ele precisava, tudo certinho. Mas na hora eu tava desespero. Eu nunca tinha visto um bebê numa incubadora. Eu entrei numa sala, tinha vários bebês numa incubadora. O meu tava usando um setup. O setup, pra quem não sabe, é um negócio assim, um aparelhozinho que você bota aqui no nariz, né? E aí ele recebe oxigênio. E meu filho tava usando. Então eu via ele com esse negócio, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar. Eu soluçava de chorar. Eu vi várias outras mães que estavam lá, sorrindo, que estavam lá com seus bebês, estavam bem. E aquilo ali, naquele momento, me deu força. Falei assim, não, meu filho vai ficar bem também, que nem esses bebês. E sobre o setup, ele usou durante alguns dias e aos poucos foi diminuindo o setup até ele não precisar mais desse aparelho, tá? Mas na hora que eu vi a primeira vez, foi um susto muito grande, de verdade. Eu fiquei chocada. Nesse mesmo momento, eu vi que ele se alimentava por sonda. Eu nunca tinha visto um bebê se alimentando por sonda. E aí eu perguntava o que eu podia fazer pra tirar a sonda, como era. E os médicos falavam, calma, é uma coisa de cada vez. Ele é um bebê prematuro, ele tá bem. Ele tá precisando agora de oxigênio, ele tá tomando o leite por sonda, porque ele não, o estômagozinho dele é muito pequenininho, é muito sensível. Então tem que ser tudo aos poucos. Aí eu entendi
que meu filho estava precisando de oxigênio e que a sonda não era um bicho de 7 cabeças, era a forma do alimento chegar até ele. Então eu respirei e falei, tá bom. E ainda assim fiquei arrasada, mas eu tive força, assim. Eu fui todos os horários que eu podia naquele dia, ver Gael. Meu objetivo era ver Gael. Tanto que os médicos iam me visitar, eu não tava no quarto, eu tava o tempo inteiro dentro da UTI. Eu ficava lá e eu não queria saber de pós-operatório, eu não queria saber nada. Meu médico passava exercício, eu não fiz exercício, não fiz nada, eu não fiz nada, gente. Foram 12 dias voltados pra Gael. Só observação, caso vocês não saibam, tá? A sonda pode ser, ou é um tubinho, né, que liga o nariz até o estômago, ou a boca até o estômago. Então o leite entra nesse tubinho e vai direto pro estômago dele, ou pela boca ou pelo nariz. Gael tirava todo dia essa sonda. Todo dia eu chegava lá, Gael tava sem essa sonda. Eu falava assim, menino do céu, como é que você vai se alimentar? E assim, curiosidade, tá? Pra você tirar a sonda, você precisa que o seu bebê esteja se alimentando ou pelo peito, ou pela fórmula no copinho ou na madeira, o equivalente ou igual à sonda. Então, quando tiver o mesmo padrão que a sonda, começa a diminuir a quantidade de sonda. E aí vai diminuindo a cada 5 ou 2 ou 3 ml, tá? Dependendo do bebê. Então, se o bebê tá se alimentando 40 na sonda, vai diminuir 5 em 5, 2 em 2, vai aos poucos até o bebê ficar bem. E até ele não precisar mais da sonda, se alimentar exclusivamente pela boca diretamente, sabe? Esse foi meu primeiro dia pós-parto. Eu chorei horrores. Eu saí da UTI, voltei pro meu quarto, acho que era 10 horas da noite. E eu só fazia chorar. E eu rezava, pedia a Deus me ajude e tal. No outro dia, deu 4 horas da manhã, mais ou menos, eu já tava pensando o que é que eu poderia fazer pra facilitar a vida do meu filho. Por que eu comecei a pensar isso, tá, gente? Porque eu sempre fui uma pessoa de metas e objetivos. E aí eu entendi que, assim, o meu objetivo era tirar a Gael da UTI. O que eu precisava fazer pra Gael ficar bem e sair da UTI? E aí eu entendi que o meu leite era muito importante. Então, no outro dia, eu já fui logo pro lactário aprender como tirar leite e como amamentar a Gael. Lá eu fui surpreendida, porque eu fui acolhida por diversas mães de UTI, que também passaram por várias situações, então cada uma com a sua história. E todas elas me deram uma força de uma forma diferente. Aquele dia eu entendi que eu era muito mais forte do que realmente eu sou. E que eu poderia segurar tudo, e que eu seria, assim, a pessoa que chegaria sempre na UTI, rindo, sorrindo, alegrando meu filho. Eu nunca iria chegar lá chorando e nem pensando coisas tristes. Eu sempre ia chegar lá sorrindo, cantando, brincando, trazendo minha energia pro meu filho, sabe? Algumas dessas mães, eu já até falei pra elas quanto elas me ajudaram nesse momento. Elas me deram o suporte que eu precisava, elas me deram a força que eu nem sabia que eu tinha, elas me mostraram. E as conversas e as trocas foram muito boas. E lá eu fiz grandes amigas que eu pretendo levar pra vida toda. Mulheres que são fortes, batalhadoras, tiveram seus filhos com 28, com 32 semanas, com 34, que, assim, são mulheres incríveis. Durante os meus dias internadas, eu foquei 100% em Gael, não foquei nada em mim. E aí, chegou o 5º dia, eu recebi alta e eu tinha que voltar pra casa, só que eu voltaria pra casa sozinha, sem meu filho. Aquele dia, eu dizia pra mim mesma que eu não ia chorar, que eu não ia ficar triste, que eu ia ser forte, e que eu não ia pensar nisso. E ao mesmo tempo eu também pensava, tem um piratinho em casa, que pra quem não sabe é meu cachorro, que eu já tava sem ver há um bom tempo, porque eu fui internada quase mais de uma semana antes do parto, 10 dias antes do parto. Então já tinha um bom tempo que eu não vi o piratinho, tinha uns 15, 20 dias que eu não via. Então tinha um lado positivo que eu tava morrendo de saudade do meu cachorro, mas tinha um outro lado, que eu tava deixando o Gael na UTI. Isso foi muito difícil. Eu lembro que eu fiquei o tempo inteiro desse jeito que eu tô agora. Eu fiquei segurando o choro. Eu brinquei com meu filho. Eu fiz tudo normal com meu filho. Na hora de ir embora, eu segurei. Cheguei em casa, eu despenquei. Cheguei em casa, vi pirata, vi o quarto de Gael, vi as coisas de Gael. E eu comecei a chorar muito, 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 muito. Porque meu filho não tinha voltado comigo. Meu filho estava na UTI, não estava comigo. Senti um vazio muito maior do que o vazio que depois que você nasce, o bebê não tá com você. E eu só queria voltar pra UTI. Eu só queria poder ficar 24 horas por dia naquela cadeirinha do lado da incubadora, olhando pro meu filho. Mas não podia. Então eu fiquei em casa, dormi, acordei. E no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi me arrumar e ver Gael. E eu fiz isso durante 12 dias. Durante 12 dias, eu e Lipe, a gente acordava cedo, ia pro hospital. Chegava lá mais ou menos 8 horas, tirava leite. 9 dava leite pra Gael. 10 tinha boletim médico.
meio-dia, eu dava leite pra Gael de novo. E aí ia, sabe, assim, era um fluxo que acabava 8 da noite. E era uma coisa atrás da outra. Eu lembro que os meus horários todos eram cronometrados. O meu horário de almoço era cronometrado, o meu horário de lanche era cronometrado. Tudo eu tinha tempo. Porque o meu objetivo era dar o máximo possível de leite pra Gael. Então eu sempre tava nos horários de mamar. Ele mamava em 3 horas. Então ele mamava 9, 12, 3 horas da tarde, 6 horas. E aí sempre, 1 hora antes, meia hora antes, eu tirava leite pra depois dar leite pra ele. Por quê? Porque se eu desse a quantidade de leite que eu tinha, não tinha muito, ele podia sentar lá. Então eu tirava e aí ficava pra tomada dele. E depois já dava peito pra ele. Então era isso o tempo inteiro. Era um fluxo que todos os dias eu fazia. Era extremamente cansativo. Tinha dia que eu chegava em casa sem energia nenhuma. Assim, eu chegava em casa, dormia, já acordava outro dia, batendo roupa e indo direto pro hospital. E foi assim, não existia sábado, domingo pra fazer nada. Eu só ficava dentro da UTI, dentro do hospital. E foram assim durante 10 dias. Nos últimos 2, ele foi pra SEMI. E a SEMI, pra quem tá na UTI, assim, é um mundo mágico. Por quê? Porque seu bebê já não fica mais na incubadora, fica no bercinho. Lá ele fica de roupinha, não fica mais nu de fralda, né? Lá também você troca fralda, você dá leite, você não tem mais a enfermeira que faz as coisas. A enfermeira só faz nos horários que você não está. Então, você que faz tudo com o bebê, é como se fosse um test drive pra você chegar em casa e cuidar do seu filho. Lá eu aprendi a dar banho, eu aprendi a fazer tudo com o Gael. Eu saí de lá já pronta pra cuidar do meu filho em casa. Então, foram 2 dias muito mágicos, muito legais. E também foram 2 dias que eu pude parar e agradecer. As enfermeiras que cuidaram dele, as médicas que cuidaram dele. Todo mundo eu falava, agradecia. Por que eu fazia isso, tá? Porque essas pessoas cuidaram do meu filho. Essas pessoas estavam lá nas horas que eu não tava. Essas pessoas faziam coisas que eu não podia fazer. Então, muitas vezes, trocava fralda, eu tava pra dormir. Fazia várias coisas que eu não podia e que eu não tava todos os horários. Então, eu pude sentar e agradecer a cada uma daquelas pessoas especiais que foram extremamente especiais na minha vida. E que eu vou levar pra sempre, assim, cada um daqueles rostos. E aí eu vou chorar de novo. No dia 25 de janeiro, o Gael teve alta e foi pra casa. E essa foi a minha experiência na UTI. Eu tentei contar máximos detalhes pra vocês. Desculpa por ter chorado. Mas eu tentei gravar esse vídeo, escrever várias vezes e eu não parava de chorar. E aí eu entendi que eu tinha contado do jeito que eu tô realmente. Que eu não ia ter que esperar um momento pra contar. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!